E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Gabriel Detz e hoje vamos estar dando 5 dicas para você analisar melhor um fundo imobiliário. Primeiramente, analisar um fundo imobiliário é fácil? A resposta é não. Existem algumas maneiras se você é preguiçoso ou simplesmente não tem tempo, tá ligado? A primeira delas seria logo de cara ali você investir em FOFs, tá? Se você não sabe o que é um FOF, seria basicamente um fundo que investe em outros fundos. Então você vai estar dando o seu dinheiro para um gestor e esse gestor simplesmente vai estar investindo em outros fundos. Bem bacana. Tanto para quem não gosta de fazer análise e confia ali no gestor. E o segundo ponto seria bastante bacana vocês assinarem uma casa de análise, tá ligado? Como a Suno, Levante, Research, várias outras casas de análise. Porque existem pessoas especializadas nesse ramo que fazem apenas análise de fundo imobiliário. Então elas vão funcionar como uma assinatura de uma revista. Todo mês, ali ou toda semana, eles vão estar entregando um resumo da semana ou do mês e tudo mastigado. Cara, é muito mais fácil. Você não precisa ficar procurando um relatório. Os analistas simplesmente vão estar pegando todas as informações, colocando ali num papel de modo mais simplificado possível e passando para os seus assinantes. Bastante bacana, hein? Então pense nisso. Então vamos estar começando logo o nosso vídeo. E a nossa primeira dica é, basicamente, não compre fundo imobiliário monativo, tá ligado? De maneira nenhuma, principalmente se você é iniciante. Se você é iniciante e tá olhando ali um fundo imobiliário que é de laje, tá pagando um pouco mais do que os outros e ele é monativo, corra, tá ligado? Eu vou estar mostrando aqui pra vocês um caso do FAMB 11B, tá ligado? E o porquê que vocês devem ficar tão longe assim no fundo imobiliário monativo, que é extremamente perigoso. E o FAMB B11, tá ligado? Que seria o fundo imobiliário do edifício Almirante Barroso, é extremamente perigoso, tá ligado? A galera que não sabia o que era um fundo monativo simplesmente entrou numa enrascada bonita. E o porquê que eu falo disso? Se você olhar apenas para o rendimento aqui de R$ 9, você vai se apaixonar, tá ligado? Porém, qual que é o grande problema dele, tá ligado? Ele é um fundo monativo. Então, se você entrasse rapidinho no Folha Explorer aqui e visse, olha, área bruta locável por estado, Rio de Janeiro apenas, e um ativo, tá ligado? Tem um único ativo. E o que acontece? Em janeiro, esse fundo estava 100% ocupado. Em fevereiro do ano de 2021, o inquilino dele saiu, deixando o imóvel 100% vazio, tá ligado? E qual que é o grande problema de você ter um imóvel 100% vazio? Se o fundo imobiliário não ganha dinheiro, ele não te paga dinheiro. Então, simplesmente, o último dividendo dele, sabe quando que foi? Foi em outubro do ano de 2020, tá ligado? Então, tome muito cuidado em investir em imóveis monoativo. E desde o ano de 2020, o fundo imobiliário simplesmente não pagou mais nada de dividendo, tá ligado? Inclusive, você pode estar se perguntando, a partir de outubro, as negociações dele começaram a cair, certo? E é aí que você se engana. Quando você entra aqui, olha, você consegue ver que quando foi anunciado ali, ó, em outubro, o último rendimento dele, as ações dele despencou, tá ligado? A cota dele custava mais de R$ 3.000 e hoje custa apenas 790. Então, tudo isso poderia ser evitado. Então, se você é iniciante, imagine só, você tenha colocado todo o seu dinheiro em um fundo que caia mais de 83% e ele não pague dividendo, tá ligado? Então, vai ser um baque muito grande. Então, por isso, evite ao máximo o fundo imobiliário manativo. Existem algumas opções ali, tá ligado? Se você compra ali talvez uma cota ou duas por conta da especulação, tá? Porque pode ser que ele simplesmente consiga alugar esse prédio e com isso dar novos retornos para o cotista, considerando que ele está bem abaixo do seu valor patrimonial, tá ligado? Porém, tudo isso seria uma especulação, porque hoje ele não paga nada, hoje o imóvel está 100% vazio. Então, se você é iniciante, evite ao máximo esse tipo de dor de cabeça, tá ligado? E a nossa segunda dica seria basicamente não olhe somente para o dividendo, tá ligado? O dividendo ali que o fundo imobiliário paga todos os meses é bastante importante você estar analisando, mas principalmente você precisa analisar se aquele dividendo é saudável, porque se não é um evento recorrente, se é alguma venda de algum imóvel ou simplesmente que o fundo está correndo um risco que você não está sabendo, tá ligado? Então eu vou estar mostrando aqui o caso do HGLG, tá ligado? Que neste mês ele vai estar pagando R$3,30. E se você deu uma pequena pesquisada aqui no nosso canal, viu um vídeo dele e você já sabe por que ele vai estar pagando tão alto assim.
E o caso do HGLG, tá ligado? Ele é bem simples, tá? Então, se você pegasse e colocasse ali em alguma ferramenta para você achar simplesmente quais fundos imobiliários que mais pagaram este mês, você chegaria no HGLG. Mas não é nada de espetacular. É tudo por conta que neste mês ele vai estar pagando 3,30. E você pode ver que os últimos dividendos dele foram na base de 1,10, tá ligado? Então, se ele está pagando 3,30, tem alguma coisa de errado, tá ligado? Tem alguma coisa de estranho. Simplesmente o que acabou acontecendo? O HGLG, ele vendeu o imóvel, tá ligado? Então, como ele vendeu o imóvel e esse imóvel custou muito caro, ele simplesmente vai estar dando esse dinheiro do imóvel para os cotistas, vai estar devolvendo basicamente para os cotistas. Então, por isso que o dividendo deste mês está vindo tão alto. E se você olha somente para o dividendo, você pode acabar ocorrendo ali uma falácia, tá ligado? Caindo numa mentira de que o fundo vai pagar 3,30 todos os meses. Isso não acontece, tá ligado? Uma outra dica bastante bacana seria você estar olhando a DRE do fundo. E para isso aqui, ó, abrir simplesmente a DRE do XPLG11, tá ligado? Que ele tem uma tabelinha aqui bem fácil, que é bem simples, para saber se os dividendos dele vão se manter no mesmo patamar ou não, tá ligado? E é basicamente o que? O resultado que ele teve foi de 18 milhões 643 mil, tá ligado? Em maio. E o rendimento distribuído foi um pouquinho a menos, tá ligado? Então, com isso, a gente consegue perceber o quê? Que ele distribui menos do que ele ganha. Então, significa o quê? Que ele tem capacidade de manter os rendimentos, tá ligado? Pelo menos estáveis, tá? Então, não vai ter algum mês que ele vai pagar simplesmente um absurdo e não vai ter simplesmente um mês que ele vai pagar nada, tá ligado? Ele tem a capacidade de manter esses dividendos dele. Na opinião de alguns pode ser muito, na opinião de outros pode ser pouco, tá ligado? Porém, o XPLG tem a capacidade de manter esses dividendos de 68 centavos, tá ligado? Sempre parta do pressuposto ali que preço realmente importa, tá ligado? Então, se você vai investir num fundo imobiliário, vai comprar alguma ação, independentemente do que aconteça, preço importa, ainda mais em fundos imobiliários. Existe um indicador chamado de PVP em fundos imobiliários que basicamente mostraria o valor justo de um fundo imobiliário. Então, se ele está acima de 1, significa que o fundo está sendo negociado a mais do que ele realmente vale. E se ele está abaixo de 1, seria um famoso desconto, tá ligado? Naquele fundo imobiliário. Sempre tome muito cuidado quando você comprar um fundo imobiliário a 1,5, a 1,4, a 1,6 do seu valor patrimonial. Porque uma hora ou outra esse fundo vai descer e você vai se lascar. Eu vou estar mostrando aqui um exemplo real para vocês do que eu acompanhei, que muita gente acabou fazendo isso daí. E muita gente perdeu dinheiro por conta dessa dica. E se tivesse assistido esse vídeo, você teria evitado essa gigantesca perca. Bom, historinha básica aqui, tá? O IRDM11, ele é um fundo de papel, tá? Ele tá cotado ali o seu valor patrimonial na casa dos R$ 100. Só que o que acabou acontecendo? Com a euforia do mercado, o fundo já chegou a ser negociado a R$ 160, tá ligado? Bem nesse pico aqui. Eu não preciso falar que é loucura, tá ligado? Então, o que acabou acontecendo? Muita gente que eu conhecia acabou pagando ali 150, R$ 160 do IRDM. Não preciso falar nada, tá ligado? Porque simplesmente depois de um tempo ele começou a cair, despencar. E muita gente perdeu dinheiro por conta desse detalhe, de estar comprando o fundo simplesmente muito acima do seu valor patrimonial, tá? Então evite de fazer essas coisas. Tem várias maneiras de você abaixar o preço médio, porém, se você é iniciante, você não sabe ali direito não o que está fazendo, não compre um fundo imobiliário muito acima do seu valor patrimonial. A quarta dica seria basicamente que a vacância, ela importa, tá ligado? Se você está investindo em um fundo de laje, você provavelmente já deu uma olhada no relatório gerencial ou assistiu algum vídeo e simplesmente, galera, importa, tá ligado? A questão da vacância. Porque como que o fundo imobiliário ganha? Se você entendeu um pouquinho ali de como que ele ganha dinheiro, ele simplesmente vai ter um imóvel lá, ele vai estar alugando esse imóvel para alguém. Então, o inquilino vai estar pagando para o fundo e o fundo vai estar pagando para você. Então, se tem uma vacância de 100% ali, ou simplesmente tem uma vacância alta, o que vai estar acontecendo? Existe um imóvel aqui que não tem pessoas que estão alugando ela, não tem inquilino. Então, o que vai acabar acontecendo? O fundo
imobiliário não vai estar ganhando dinheiro e o fundo imobiliário não ganhando dinheiro, ele não vai te pagar. Então, vacância é um indicador extremamente importante para os fundos de laje. E o quinto ponto, que é extremamente importante, é diversifique em setores não correlacionados, tá? Pelo amor de Deus! Se você está começando a investir agora, não compre somente fundo imobiliário de papel. Eu sei que fundo imobiliário de papel está extremamente atraente, tá legal? Porém, se você comprar Iridium, Hectare, Deva, Urca, todos esses, mesmo ele tendo uma dinâmica ali um pouco mais diferente, eles são fundos de papéis, tá legal? Então você precisa diversificar em shoppings, hotéis, lajes, FOF, para ter uma carteira diversificada e não somente em CRIs, tá legal? Porque neste momento os fundos de papéis estão pagando mais? Sim, estão pagando mais. Porém, em algum momento eles vão parar de pagar mais, tá legal? Eles estão pagando tanto assim por conta da alta do GPM que teve e depois por conta da alta do IPCA. Provavelmente nos próximos meses nós vamos estar vendo uma diminuição no IPCA por conta da inflação, que a Selic subiu ao ponto de fazer que a inflação caia. E com isso vai fazer basicamente com que os fundos imobiliários de papéis que têm as dívidas deles atrelada ao IPCA que paguem menos por conta disso. E se você ficou até aqui, uma sexta dica para você. A sexta dica seria basicamente do quê? Os fundos imobiliários não estão passando por um bom momento, tá ligado? Por conta que muita gente faz uma comparação de renda fixa com fundo imobiliário. Isso é uma comparação extremamente errada, tá ligado? E quando você faz esse tipo de comparação, simplesmente vai estar vendendo o fundo imobiliário em momento quando ele está em baixa. E é exatamente no momento que você tem que estar comprando, tá ligado? Então, um outro detalhe seria basicamente que, se você vai estar comprando nesse momento que está em baixa os fundos imobiliários, daqui a um tempo, os fundos imobiliários vão retomar, a economia vai voltar a desacelerar a inflação, vai aumentar os empregos e simplesmente os fundos imobiliários vão estar aumentando de preço. E quando o fundo imobiliário aumenta de preço e você vende, você precisa pagar o DARF, tá ligado? Que é por conta dos impostos. Então não esqueça disso. Em algum momento você vai ter lucro em fundo imobiliário e lembre-se disso. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.